Bom dia, igreja abençoada. Glória a Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso nós estamos alegres. Por isso nosso Deus nos deu uma alegria constante. Uma alegria que o mundo não nos dá. É uma alegria permanente. E nós devemos cultivar essa alegria. Porque o nosso Deus reina e nada passa desapercebidos aos olhos do Todo-Poderoso. Ele sonda o teu coração, sonda o meu coração, ele sabe das nossas dificuldades, conhece as nossas fraquezas e está sempre pronto para nos dar livramento, sempre pronto para nos dar a vitória. Ah, mas eu não obtive vitória, pastora. Quem disse? Quem falou? Você ainda não viu com os teus olhos a solução do seu problema, mas ele diz, por que você não percebe que está saindo a tua luz? Ela sem demora sairá. Eis que estou preparando a tua luz, rios de águas tranquilas para a tua vida. Então, sossegue a tua alma, porque se ele não te deu a vitória naquilo que você queria, ele te deu a vitória em outro lugar. Então, em outra situação, ele só quer que você amadureça na confiança e no amor a ele, porque o nosso Deus é digno de ser adorado e amado. Não é olhar para Deus como se ele fosse apenas, não é, o provedor de todas as coisas. Amados do Senhor, o nosso Deus é mais importante do que a sua provisão. As bênçãos do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Mas a presença do Altíssimo nas nossas vidas é mais importante do que qualquer milagre. Amém? Então sinta-se muito abençoado. Sinta-se protegido e guardado. E o problema que você acha que é uma multidão que vai acabar mal, ele tem um comando, ele tem um controle. Quando você entregar o seu coração de fato, e sem reservas ao Senhor, ao Rei da Glória, ao Deus Altíssimo, você vai ver que seu problema não é nada. Porque você foi gerado pelo poder da palavra dele. E quer dizer que a palavra do Senhor tem poder. Oh, se tem. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja vida no mar, houve vida no mar. Então, como ele chama cada estrela pelo seu nome, e ele sabe muito bem quem elas são, e elas obedecem o curso da voz dele, assim ele opera na nossa vida. O poder dele é ilimitado. Lógica humana não entra no reino de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele confunde os sábios, leva à loucura os sábios prepotentes. Então, Deus não se explica. Ele é Deus. Então, muito bem-vindos na presença do Senhor, do Rei da Glória, apresentando o teu culto de adoração, o teu culto, né, suave, o teu culto, o seu raciocínio levado ao Rei da Glória, nas coisas sobrenaturais. Você hoje veio aprender mais do seu Pai. Nós viemos aqui para aprender mais do nosso Deus e da tua eterna obra gloriosa e salvatória. Amém? Então, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, sem reservas. É por inteiro, em nome de Jesus. Amém? O tema do nosso culto hoje é o livramento de Deus. Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho dessa obra maravilhosa do Deus Altíssimo nas nossas vidas. Poderíamos estar aqui pregando outra coisa, mas é que a igreja hoje está muito carente de ensinamento, de sabedoria, de conhecimento do Deus da glória. A igreja hoje, contemporânea, ela está preocupada
só no agir de Deus, só na honra. Quem tem que ter honra é Deus. Ele nos abençoa, mas a honra é dele. Amém? Então Isaías 12:3 diz assim: com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação. De quem que Isaías está falando? Do próprio Criador, do Cristo. Então, curve a sua cabeça. Senhor, louvado seja o teu nome. Grandioso é o teu nome. Nós estamos na tua presença com o coração transbordando de alegria, Pai, para glorificar, exaltar, bendizer, adorar o teu santo nome. Paizinho amado, coração aberto para sermos instruídos pelo teu Espírito Santo na tua palavra. Faz, Senhor, Paizinho amado, Pai, conhecedor para nós, Senhor, que precisamos te conhecer, conhecer mais e mais o nosso Deus, para que alcancemos corações sábios, Pai, maturidade espiritual, para lidar com os problemas do dia a dia. Sabermos quem somos, Senhor, no teu livro da vida. No nome de Jesus, para a glória dele, a igreja diga amém, amém e amém. O texto em destaque é uma das mais esplêndidas profecias acerca do Messias. Então, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, estava apontando para ele, ao falar dessa água das fontes da salvação. Isaías estava falando do nosso Messias. Então, ele diz assim: Jesus é essa fonte inesgotável de onde flui salvação para todo aquele que nele crê. O povo de Israel tinha a promessa de que o Messias traria para os sedentos a água da vida. Então, todos os anos, o povo celebrava a festa dos tabernáculos, e uma cerimônia era repetida nessa festa. O sacerdote, seguido por uma multidão, ia à fonte de Siloé e enchia de água em um vaso de ouro. Então o levava ao templo e derramava no altar, com a esperança de que, quando o Messias chegasse, o povo tiraria a água das fontes da salvação. Então é importante que você conheça certas palavras na Bíblia, certos textos, porque você vai começar, então, é dessa forma, e vai fazer sentido na tua vida, desde o Velho Testamento até o Novo. Então foi durante esse cerimonial, na festa dos tabernáculos, em Jerusalém, que Jesus se levantou. Olha, Isaías, 700 anos antes de Cristo, já anunciava isso aqui. Ele já anunciava Jesus. Então foi em uma festa de no tabernáculo em Jerusalém que Jesus se levantou e deu um brado no último dia da festa. Ele proclamou solenemente, João 7, 37, 38, ele falou assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A tua salvação. Então, por isso, quando nós clamamos a Deus e pedimos a alegria do Espírito Santo, em nós flui a alegria do Espírito, nos transbordamos da salvação de Deus. Então, Isaías estava apontando
para esse momento histórico. Portanto, Jesus é a água viva que desedenta a nossa alma. Porque nós vivemos em um mundo caído. Ele é o único que satisfaz o anseio mais profundo do nosso coração. Ele satisfaz o coração aflito. Mas para isso tem que haver uma entrega. É tipo assim, ou eu creio, ou eu creio. Entrega-se para ele. Salvação é o livramento de Deus. A salvação pode ser descrita de que forma? Como arrancar alguém de um sério perigo. Em que perigo nós estávamos? Olha, assim como nós arrancaríamos um filho da frente de um automóvel que se aproxima para salvar-lhe a vida, o Senhor Jesus salva ou arranca cada indivíduo que confia nele do caminho que conduz à morte eterna no inferno. É isso que o nosso Pai faz. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é a alegria inesgotável. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que desceu dos céus, se revestiu de homem. Foi Ele que pagou o nosso preço. Foi Ele que sofreu o nosso sofrimento. Foi Ele que conheceu o pecado, sendo Ele puro. Então isso não é uma obrazinha qualquer para você dar tanta importância para a tua vida. A tua vida ou está nas mãos de Jesus ou está na mão de Jesus. Não pode ser de outra forma. A obra dele é completa. Ele nos resgatou do império das trevas. Nos tirou do poder do pecado. Assim, a salvação pode ser compreendida como uma libertação, né, operada por Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus muitas vezes libertou Israel dos seus inimigos. Quando nós lemos o Velho Testamento, está lá, Deus ajudou Israel, foi lá, batalhou a guerra, né, tirou da mão dos inimigos. Mas no Novo Testamento, Deus libertou os pecadores da eternidade do inferno. Então, o que apareceu no Velho era sombra do que havia no Novo em espiritual. Ele libertou o povo de Israel dos seus inimigos. E ele nos libertou do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, do inimigo das nossas vidas. Dragada foi a morte por Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação requer não apenas um ato inicial de Deus. Deus teve o ato inicial dele, que fez tudo, está tudo consumado, mas também depende da nossa resposta. Há basicamente 3 aspectos do livramento ou salvação divina, vai. Justificação, santificação e glorificação. Eu queria ouvir a senhora falando de finanças. Não vai ouvir, irmão. Não vai. Não vai. Não. Ore, estude, se qualifique, trabalhe. Deus abençoa. Deus abençoa. Então, a justificação, ela é a libertação divina da penalidade do pecado. Quando ele te resgatou do mundo das trevas, ele fez o quê? Ele te libertou da penalidade do pecado. Você já não vai ter uma morte horrenda. Não vai viver mais em trevas e escuridão.
Porque você é o quê? Justificado por ele. Então, ele te libertou. Foi uma libertação divina da penalidade do pecado. Então, o que é isso? Quando uma pessoa recebe Cristo em sua vida, ela se torna totalmente livre da penalidade do pecado e da morte espiritual. Romanos 3, 23 ao 25 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E quem é essa graça? Jesus Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para apropriação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impune os pecados anteriores cometidos. Então, quando ele te justificou, quando você foi justificado, ele falou: ele pecou a beça. O que eu faço com essa multidão de pecado? Eu vou ter que deixar para lá. Não tem como. Então, o que ele faz? Ele deixou impune os nossos pecados anteriores. Hoje você é uma nova criatura. Santificação. Santificação é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Nós fomos justificados e santificados. Porém, essa santificação, ela é progressiva. Ela é a libertação progressiva de um crente do poder do pecado. Você e eu temos condição de resistir o pecado? As tentações? Temos. Efésios 5, 26 e 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Então, o que é que nos santifica? O que é que nos lava? A palavra. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você desce à casa do oleiro, você é o quê? Purificado. Está mais firme para resistir à ação do pecado, porque o inimigo das nossas almas sabe qual é a tua fraqueza, sabe qual é a minha fraqueza, e somos tentados diariamente. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente. Ah, então não é um pedacinho. Não é um pedacinho. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos de que forma? Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma. Ele falou que é tudo irrepreensível. Então, o desejo de Deus é que o cristão amadureça. O cristão não pode viver em busca de profecia. O que Deus vai falar, o que Deus já está falando poderosamente na sua palavra. A sua palavra regeneradora é o lavar regenerador de todo crente. Que tem profetas? Tem. Ele vai falar da paz de Deus? Vai, quando Deus quiser. Enquanto isso, ele quer que você amadureça em sua palavra. Tenha amadurecimento espiritual. Tenha estatura de varão perfeito. Não, peraí, a situação diz isso. Porém, a palavra diz aquilo. Você vai ficar com o quê? Com a diversidade da sua vida ou com a palavra de Deus? Não é? Então, o desejo de Deus é que o cristão amadureça e se torne mais semelhante a Cristo. Que se torne livre do controle do pecado na sua vida. Mas se o cristão pecar por causa da sua natureza decaída, Deus providenciou a provisão. 1 de João 1,9 diz assim:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele disse para Caim, olha, que o pecado bate à tua porta. Cumpre a você dominá-lo. Então, entendam isso. Está na hora de crescimento espiritual. É pecado, é pecado. Cumpre você e eu dominar. Nós temos que ter esse amadurecimento espiritual. Então, Ele nos deu o Espírito Santo para auxiliar os crentes em seu processo de santificação. Nós já fomos santificados, mas há um processo de santificação diária nas nossas vidas. Então, a glorificação é a libertação final que Deus opera contra a presença do pecado na vida do crente. Enquanto vivermos esta vida, estaremos na presença do pecado. E a glorificação só acontecerá no dia que Jesus vier. Quando Ele vier buscar a sua noiva. Então vai ser o passo final, é a glorificação do nosso corpo. A glorificação não será efetivada até que o Senhor volte para os seus filhos. 1 Coríntios 15, de 51 ao 57, diz assim, eis que vos declaro um mistério. Isso era Paulo falando. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que parece ser revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vede, esta será a nossa glorificação. Fechou. Quando formos glorificados, sairemos da presença do pecado. Mas até lá, teremos que resistir isso. Todos os dias. É um processo, sabe, progressivo da santificação. Enquanto estivermos vivendo nessa terra, sempre estaremos na presença do pecado. Sempre. Entretanto, as pessoas que confiaram em Cristo um dia serão completamente livres do pecado. E nossa resposta pessoal à ação de Deus também é de suma importância. Quando você diz não para o pecado, isso é de suma importância. Nós devemos saber quem é Cristo. É por isso que nós estudamos aqui todos os cultos. Né? Não temos campanha. Nós estudamos a palavra. Nós queremos conhecer nosso Senhor. Nós queremos saber de quem nós somos filhos. Como agir, como proceder, como andar. Então, devemos saber quem é Cristo e o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer. Devemos ter convicção de que esse conhecimento sobre Cristo, ele é verdadeiro. E devemos agir de acordo com esse conhecimento e convicção, confiando diariamente em Cristo. É Jesus. Porque se você é atacado, eu também sou. E Ele sempre vai nos atacar.
diariamente. E olhe que às vezes saem os ataques do meio da irmandade. Sabe disso? Então todas as pessoas precisam ter um encontro pessoal com Cristo, submetendo suas vidas ao Senhor. Todas. Nesse momento a salvação ou libertação ocorre. Então, desse ponto, ao longo da eternidade, desse ponto que nós vivemos, ao longo da eternidade, o poder de Cristo na vida do crente é maior que o poder do pecado. 2 de Timóteo 1,12, Paulo já falava isso. Paulo dizia assim, por esta causa também sofro. Paulo estava dizendo assim, olha, eu também sofro. Eu também batalho contra o pecado. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Paulo dizia assim, eu sei, eu conheço quem tenho crido. E por esta causa também eu me esforço, eu sofro. Ele diz assim, é meu pecado que me assedia, mas eu também sofro para combater ele. Aí ele diz assim, ó, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ah, isso não é dinheiro? Não é dinheiro. Estou plenamente convicto. Estou plenamente convicto. Então, irmãos, isso Paulo dizia assim, ó, eu luto contra o pecado. O pecado me assedia, mas eu estou plenamente convicto que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, quanto mais você luta contra o pecado, refreia a tua língua, para de pensamentos impuros e maldosos, maliciosos, arrogantes, vingativos. Quanto mais você luta contra isso, não olhando a vida do irmão, que o irmão anda em pecado, esse irmão, o irmão dará conta dele no dia do juízo. Porque se ele não encontra força para vencer a si próprio, o problema é dele. Cuide da tua vida. Não vá tirar a trave do olho do teu irmão. Vá cuidar da sua vida com Jesus. Torne-se uma pessoa melhor para Cristo. Para Cristo. Vai atrair muitos olhos cheios de maledicência para você. Muito espírito acusador para a sua vida. Mas deixa de lado. Segue em frente. Seja bom. Seja uma pessoa boa, de caráter, sem dedo, injurioso, com palavras boas que edificam aquele mais quebrado, arrebentado, aquele que não tem mais esperança na vida. Porque enquanto você não for assim, você não vai caminhar com Jesus, você não vai poder ter uma vida amadurecida, porque o que ele quer é que você seja maduro, maduro na fé. Ele quer que você amadureça Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. O que é importante para a nossa vida é a grande salvação que nos aguarda. E quanto aqui na terra, olha, ele não disse que ia te deixar ao relento. Ele não disse que você ia ficar à deriva. Ele não falou de maneira nenhuma. Ele diz, tenha paz em mim. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Você tem um mestre do teu lado, na tua caminhada. Você não necessita de meios articulados, humanamente falando, e que te põe em perigo a tua salvação. Em perigo é assim, Deus falar, reprovado. Isso é muito triste. O que nos interessa hoje é a nossa salvação. E nós aqui, nós todos já temos bastante idade para estar encarando as diversidades da vida, certos que o Senhor dará o livramento. Vai lá atrás da tua vida, vê de quantos livramentos o Senhor já lhe propôs, já lhe fez, já realizou na sua vida.
Então, Cristo, por sua vez, ele cobre os nossos pecados, tendo pago essa penalidade por ele, através da sua morte na cruz. Porque se você olhar para você, era impossível você hoje estar aqui sentado ouvindo esse culto. Era impossível. Mas pela sua obra redentora, porque ele foi à cruz do Calvário, porque ele olhou para você com olhos de misericórdia, você hoje pode estar aqui, antes de fechar os olhos, antes de descer à sepultura, sabendo mais do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós somos, portanto, desafiados a vida por ele e a crescer em sua graça. Amém? Você é desafiado todos os dias a ter uma vida baseada na palavra, a resistir o mal, a resistir às ofertas, a resistir os manjares, a resistir os pratos de lentilhas, porque olha que Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, a bênção que estava para a vida dele, por conta disso. Então, ó, alerta, vigilante, não perca a tua vida, os presentes que Deus já tem separado para você, não deixe que ninguém roube a tua coroa. Fala um prato de lentilhas. Às vezes é tão pouco, e você perde tanto, tanto, tanto. Então você pode agora mesmo beber dessa água. E esse convite é feito a você, para beber a água das fontes da salvação. É preciso ter sede. De quem? Do próprio Deus vivo. Reconhecer-se pecador e desejar saciar-se em Cristo. Nós devemos ter essa sede de Jesus na nossa vida. Quando você louva a Deus, você não fica dentro de você, não há uma emoção quando você louva o Senhor e fala do nome dele e da sua obra. Assim é o nosso dia a dia, na palavra, na palavra. Isso nos custa o nosso eu, custa em você se renunciar, a renúncia dos nossos inimigos, das ofensas, de ser chamado de feio. Ser chamado de gordinho, de feio. Isso custa. Isso custa para você. Né? Custa para você, custa para mim. Não é? Às vezes aparece aí umas pessoas aí, nossa, surreal. Né? Nossa, tenho peninha de você. Peninha de mim? Lavada e remida no sangue do Cordeiro, chamada por Deus, chamados por Deus para uma nova vida, uma vida triunfante, para conhecer o Senhor, para ver toda a minha família salva, rendida aos pés do Senhor. Isso não tem preço. Você é rico da graça de Deus, irmãos. Você não precisa viver igual louco atrás de ouros e pedras preciosas, porque todo ouro existente da terra pertence ao Deus Todo-Poderoso. E ele dá para quem ele quer, no momento que ele quer e como ele quer. E se ele achar que você vai se perder no meio de muitas riquezas, ele não deixa você ganhar. Ele dá somente o que você precisa. Mas ele está no comando. Ele está no comando da tua vida. Não adianta você espernear. Não adianta espernear, bater perninha, ficar com raivinha, blasfemar, fazer malcriação por Deus vivo, cogitar na sua mente. Eu não falei nada, mas pensou. E ele sonda os pensamentos. Ele é o único que ouve os nossos pensamentos. O diabo não pode ouvir os teus pensamentos.
mas Deus pode. Então procure se alinhar na presença do Deus Altíssimo, porque você existe com o propósito dele. E se você ainda não morreu, está nessa terra, é porque o propósito dele continua. Continua o processo, o propósito de Deus na tua vida. Alguma coisa ele quer fazer através da sua vida. Então, sossegue a tua alma aí. Amém? Então, vamos lá. Então, olha só, não basta você conhecer, já estamos indo para o final, as propriedades da água, ou mesmo falar sobre ela. Você precisa bebê-la. Eu sei quem é Jesus, Jesus é bom. Eu sou cristão sim, eu sou bom, eu não roubo, eu não fornico, eu não me prostituo. Sou uma pessoa boa, eu dou até alimento para os pobres e é um conjunto de coisas. Você precisa beber dessa água, precisa ser transformado, você precisa ser o exemplo na tua casa, você precisa ser visto como um homem, uma mulher transformada pelo Espírito Santo, lavados por esta água. Então, não é suficiente você ter conhecimento preciso da pessoa de Jesus. Tem um monte de teólogo aí. Teólogo assim, ó. Mas que ainda não houve uma apresentação, um encontro com o Todo-Poderoso. Só há palavras. Figueira só de folha, sem frutos. Então é necessário que você creia em Jesus, renda-se a Ele, confie totalmente nele como seu Salvador pessoal. Então aquele que nele crê, jamais terá sede. Pois quem se apropria de Jesus é aberta uma fonte que jorra para a vida eterna. Então você se apropriou de Jesus, você se apropriou, de dentro de você jorra uma fonte de águas inesgotáveis que lava a vida do próximo, que é visto em você Jesus. Ah, quantos invejosos? Deixa ele ir lá com Deus. Eles vão te chamar de feio? Vão te chamar de feio, de gordo, sem aparência, não é? Mas sabendo que Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, que pequenos, sem altura, né? Importância não. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Olha que tremendo! Isso é tremendo! Não é? Então, não importa o que falam de você. O importante é que Jesus, ele te olhou com olhar eterno, com olhar de amor, e te constituiu reino e sacerdócio dele. Isso que importa. Isso que importa. Continue frutificando para Jesus, porque você vai se banhar, se saciar nessa água inesgotável. E quem sabe, outros se conscientizem disso e venham para o teu lado para beber dessa água. Então, se você agora mesmo beber dessa água, você nunca mais terá sede. Você terá para saciar outros. Ao contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você está trabalhando, você fala de Jesus também. Não, ele é o meu Deus. Aí a pessoa vem, fala para você, eu estou passando isso. Irmão, eu também já passei isso e mais um pouquinho. Então eu tenho para te dizer que Jesus é a fonte de águas vivas.
Ele é aquele que mata a tua sede e que te dá um lavar regenerador para a vida eterna. Nele você tem salvação eterna. Nele você tem os cuidados eternos. Nele você é justificado. Nele você é santificado. E nele você será glorificado. Amém? Glória a Deus. Ele tem para você vida abundante e salvação eterna. Amém? Glória a Deus. Assim disse o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Redentor. Ele vive e reina para todo sempre. Ele não é qualquer pessoa. Ele é Jesus, o teu Salvador. Deixa as coisas do mundo com o mundo. Deixa as coisas do mundo com o mundo. Nós não somos desse mundo. Nem curva a tua cabeça. Senhor, a tua palavra foi pregada. Exaltamos o teu nome, a beleza da tua santidade. Pai, que do nosso interior, Paizinho amado, fluam rios de água viva, porque tu tens para cada um de nós águas, vida abundante, salvação eterna, Senhor. E que outros possam ser impactados pelo testemunho da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso agir, em o nome de Jesus. Paizinho amado, que possamos, ó Deus, a cada dia sermos transformados, Senhor, conforme a tua imagem e a tua semelhança, porque somos os teus filhos amados, assentados, Pai, nas alturas, nas regiões celestiais, juntamente contigo, Jesus amado. Pai, muito obrigado por tamanha salvação. Glorifica o teu nome, Pai, na tua igreja, nos nossos corações. Eles sejam transformados, Senhor, pela tua palavra. E não, ó Deus, pela lavagem do mundo, mas pelo lavar regenerador do teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que bebe da fonte da salvação, diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.